Olá pessoal, essa semana eu vou passar um vídeo para vocês sobre posições relativas entre retas no plano. Então a gente vai continuar no assunto ali de geometria analítica e vai ver que quando eu tenho duas retas no plano cartesiano, essas retas podem ser paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Essas são as três posições que elas podem ter. O que é uma reta ser paralela? Duas retas são paralelas quando o coeficiente angular de uma é igual ao da outra. Isso quer dizer que elas vão ter esse formato aqui e elas nunca vão se cruzar no plano, nunca vão se interceptar. Então, aqui eu tenho uma reta R e aqui eu tenho a reta S. Elas têm a mesma inclinação, quer dizer, o mesmo coeficiente angular, então elas nunca vão se tocar. Vai continuar tendo essa distância entre elas. Tá, e como é que eu posso dizer isso olhando para a equação? Como é que eu vou olhar para a equação das retas e vou dizer que elas são paralelas sem precisar olhar para o desenho? Eu tenho que olhar o coeficiente angular de uma e de outra. Quem que é o coeficiente angular de uma reta? É sempre o número que está na frente do x. Então, nesse caso, 2. E no outro exemplo aqui de baixo, a reta R, coeficiente angular, também é 2. Então, se o coeficiente angular for igual, então elas são paralelas. Então, eu sei que essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Elas nunca se cruzam. Outro exemplo. Aqui eu tenho uma equação onde o coeficiente angular é menos 5. E aqui eu tenho outra equação de reta que também é menos 5. Como os dois coeficientes angulares são iguais, essas retas são paralelas. Não interessa o número que vem depois. A gente só vai olhar o que está na frente do x, que é o coeficiente angular. Deu igual, então são paralelas. Não precisa fazer conta, é só observar e dizer isso. Outro termo, quando as retas são perpendiculares. Então, perpendiculares, elas vão se cruzar num ponto e vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é ser perpendicular. Quer dizer, elas vão se cruzar num único ponto e o ângulo que vai ter entre essas retas vai ser de 90 graus. Quando isso acontece, então, elas são perpendiculares. E como é que eu vou saber disso olhando o coeficiente angular? Quando o coeficiente angular de uma for o inverso do oposto do coeficiente angular da outra. Então, vamos ver aqui. Exemplo. Y igual a 3x mais 4 e y igual a menos 1/3 de x menos 3. Então, eu não preciso olhar para esses números aqui que vem depois. Eu tenho que olhar só o coeficiente angular. Quem que é o inverso do número 3? O inverso é sempre botar a fração do contrário. Então, nesse caso aqui, o inverso do número 3 vai ser 1 sobre 3. Aqui embaixo é como se eu tivesse 1. O inverso, então, 1 vem para cima, o 3 vai para baixo. Isso é ser o inverso do outro. Então, o inverso do 3 é 1 sobre 3. Beleza, o inverso ele é. Será que ele é o oposto? Aqui é positivo. Não tem nada aqui na frente, então é porque é positivo. E aqui é negativo. Então, sim, é o oposto. Então, como esse cara aqui é o inverso do oposto desse, então significa que elas são perpendiculares. Outro exemplo. Y igual a 1/4 de x mais 4 e y igual a menos 4 de x menos 3. Eu vou olhar aqui para o 1/4. Quem que é o inverso dele? O inverso do 1/4 é o 4 ir para cima e 1 para baixo. Então, vai ficar 4. Porque 1 aqui embaixo eu não preciso botar. E ele era positivo. Agora, ele ficou negativo. Então, ele inverteu e continuou sendo o oposto. Inverso do oposto. Inverteu o número e fez o sinal oposto. Nesse caso, então, sim, elas são perpendiculares. É assim que eu observo, então, para dizer que duas retas são perpendiculares. Importante copiar esses exemplos aqui no caderno para entender. E o terceiro tipo, se não for paralela e não for perpendicular, então sobrou que elas vão ser concorrentes. E como é que eu vou dizer que elas são concorrentes? Porque elas se tocam num ponto também, só que esse ângulo aqui não vai ser de 90 graus. Essa é a diferença. E como é que eu descubro isso olhando para as equações? Não vai ser igual, porque se fosse igual, o coeficiente angular seria paralela. E também eu vou ter que perceber que não vai ser o inverso do oposto. Quem que seria o inverso do 2? 1 sobre 2. Não é o que está aqui. Então, não é perpendicular. Se não é perpendicular e também não é paralela, então são concorrentes. Outro exemplo. Aqui eu tenho o coeficiente angular menos 3 e aqui eu tenho 1/4. O menos 3 é o inverso do 1/4? Não.
O inverso do 3 seria 1 sobre 3. E aqui eu tenho 1 sobre 4. Então, elas não são perpendiculares. E como também não é paralela, porque não é igual, então elas são concorrentes. E é assim que a gente sabe, então, como classificar. Agora eu vou colocar um exemplo de uma atividade que eu vou pedir parecido para vocês. Para cada par de retas a seguir, é para dizer qual é a posição relativa que ela tem e justificar. Então, eu vou olhar aqui. Será que é paralela? Não, porque o coeficiente angular está diferente. Então, não é paralela. Agora, eu vou pensar se ela é perpendicular. Para ser perpendicular, tem que ser o inverso do oposto. O inverso do 6 é 1 sobre 6? Sim. E aqui era positivo, aqui está negativo. Então, pronto, fechou. É perpendicular, pois o coeficiente de uma é o inverso do oposto da outra. Outro exemplo. Aqui e aqui. É igual o coeficiente angular? Não. Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 1. Então, não são iguais. Será que são perpendiculares? Vamos ver. Quem que seria o oposto, o inverso do 2? Seria 1 sobre 2. E não é o que eu tenho aqui. Então, se elas não são paralelas porque não é igual, e não são perpendiculares porque não é o inverso do oposto, o que sobrou? Concorrentes. Porque o coeficiente de uma é diferente da outra, mas não é perpendicular porque não é o inverso do oposto. E a última, menos 4 com menos 4 é igual. Se é igual, é paralela, pois o coeficiente de uma é igual ao da outra. Então, é assim mais ou menos que eu vou pedir para vocês fazerem as atividades depois. É só olhar, observar e dizer para mim qual desses três que é e por quê. Certo? Então, não tem muita conta para fazer, é só observar e ir classificando. Uma outra coisa que eu vou passar rapidinho é como é que eu sei quando um ponto passa por uma reta. Aqui eu escrevi ponte, mas é ponto. Como que eu sei quando um ponto ele faz parte dessa reta aqui? Então, vamos supor que eu tenho um ponto A. Eu quero saber se esse ponto aqui pertence ou não pertence a essa reta, que tem essa equação geral aqui. Como é que eu sei isso? Eu pego o x do ponto e coloco no lugar do x aqui. Depois eu pego o y do ponto e coloco no lugar do y aqui. Faço a conta e vejo se vai dar zero. Se deu zero é que pertence, se não, é porque não pertence. Então, no lugar do x eu vou colocar o 1. Então, fica 2 vezes 1. Menos 3 vezes y. No lugar do y eu coloco 6. E o mais 5 que está aqui, eu repito ele aqui. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 6, 18. Então, negativo continua negativo. Com mais 5. Se eu devo 18 e eu tenho 2 e tenho 5, eu continuo devendo 11. Então, não deu zero que era para dar. Se não deu zero, então esse ponto aqui não pertence a essa reta. Próximo exemplo. Será que o ponto menos 4, menos 1 pertence? No lugar do x eu vou colocar o menos 4, no lugar do y, menos 1. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 3 com menos 1, menos vezes menos dá mais. Então, mais 3, com mais o 5 que estava ali fora. Se eu tenho 5 e tenho 3, agora eu tenho 8. Se eu tenho 8 e perdi 8, então ficou 0. Então, esse ponto aqui pertence a essa reta. É assim que a gente faz para verificar se um ponto pertence ou não a uma equação de reta. Só substituir o x dele ali no lugar do x e o y no lugar do y. Faço a continha e vejo se vai dar zero ou não. Certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Tá? A gente viu, então, as 3 posições de uma reta e viu como saber se um ponto pertence a uma reta. É isso aqui que eu vou cobrar na atividade para vocês mandarem as fotos ali. Tá bom? Boa semana.